Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Marcelo, o título da sua tese é Entre Razão e Fruição, Formação e Presença da Segunda Revolução Científica no Brasil, séculos 18 e 19. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Marcelo? Então, a ideia central da tese é uma reflexão sobre sociologia da ciência, né? E, enquanto sociologia da ciência, tentar buscar um pouquinho o período de formação da ciência no Brasil entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Por que esse período, né? Porque, de maneira geral, quando se estuda a ciência no Brasil, ou do ponto de vista historiográfico ou do ponto de vista sociológico, o foco principal é a análise institucional. E, partindo do ponto de vista da análise institucional, inicia-se com o estudo do desenvolvimento das instituições, das universidades, dos museus, de todo esse conjunto, né, de uma ciência já constituída, parte-se daí para frente. Quando o interesse foi buscar um pouco essa formação, é o que está anterior à instituição, né? Então, é partir daquelas, muitas vezes não da ciência, mas da contribuição de outros domínios sociais para o desenvolvimento científico. Um exemplo disso é a literatura, a arte, as artes plásticas, a religião, né? Todas essas áreas que circundam o ambiente científico, que dão suporte, que fornecem não embasamento, mas uma condição socialmente mais favorável ao desenvolvimento da ciência, né? E essa questão no Brasil, ela vem sendo trabalhada há umas 3 décadas para cá, 1980, 1990, né? É uma vertente mais... um pouco mais sólida, né? De trabalhar com esse período de constituição, né? Que é uma base. E o interessante a perceber nesse período é que existe, né, nessa formação pré-institucional, nesses antecedentes culturais de desenvolvimento científico no Brasil, é perceber algumas singularidades, né, que acabam divergindo do modelo de desenvolvimento que se instaurou na Europa, sobretudo na Alemanha, França e Inglaterra, que são os 3 casos mais trabalhados pela sociologia da ciência, por essa sociologia da ciência historiográfica e interpretativa, né? Então, uma tese central, né, a tese do Robert Merton, de 1936, nos Estados Unidos, que analisou o desenvolvimento da ciência na Inglaterra setecentista. Qual que é a tese dele? A tese dele é que, naquele momento, a religião, né, o protestantismo, ele favoreceu o desenvolvimento de um ethos de vida favorável ao fortalecimento da ciência enquanto pensamento livre, né? Tem um momento onde a ciência se aproxima da religião, mas depois ela segue carreira solo, ela cria a sua própria condição de vida, né? A sua própria condição social. Mas até para a gente poder entender essas singularidades, deixa eu só me situar aqui, né, historicamente. Você analisa a segunda revolução científica no Brasil. Isso. Só para a gente entender, uma primeira revolução seria quando? Seria ali com Darwin, é isso? A primeira revolução seria um pouquinho mais anterior, no século XVII, que é Copérnico e Galileu. Essa é o tipo ideal, né? É a referência básica para trabalhar essa primeira revolução científica. Mas isso não passa pelo Brasil de alguma maneira? O Brasil fica fora desse momento histórico? Eu acredito que sim, né? Essa primeira revolução científica, eu diria que ela é um caso europeu, circunscrito à Europa. No Brasil, você vai ter um trânsito de pensamento, ou alguma coisa associada à ciência, a partir dos jesuítas, né? Mas século XVII, século XVIII, apesar de você ter trabalhos, né, jesuítas na área de ciência, você não tem, como é que eu poderia dizer,
uma condição de vida científica, né? Isso é que é importante entender. Você tem a ciência, né, que são os fundamentos, as justificativas, os métodos científicos, mas, por outro lado, você tem que ter uma condição social, que é como se fosse um estilo de vida científico. Isso, né? Não existia à época? Não, eu acredito que não. E como a forma, né, como era conduzida a colonização no país, né, ela praticamente bloqueava qualquer tipo de possibilidade de desenvolvimento científico local. Isso só vai acontecer no Brasil mesmo com mais força, com alguma coisa com as reformas de Pombal, né? Finalzinho do século XVIII, e com muito mais força com a chegada da família real em 1808 e 1810, com a abertura dos portos. Aí a gente tem uma mudança cultural mais forte, mais consolidada, que deu uma chance, uma possibilidade, uma condição social mais favorável ao desenvolvimento científico, né? Aí a gente já está na segunda, a gente vai chegar na segunda revolução. Como que marca a segunda revolução? Quais os momentos importantes? A segunda revolução científica, para dizer a verdade, é uma provocação, assim como uma provocação entre razão e fruição, né? O contexto da segunda revolução científica, primeiro, é uma coisa confusa, não é uma coisa não é pacífico, não é um termo pacífico, não é aceito por todo mundo, e sobretudo por aqueles cientistas tradicionais, né? Ela não é uma área muito bem vista. O contexto, né, a delimitação histórica é também uma convenção, que seria a primeira viagem do Capitão Cook, né, em 1768, esse o início, e vai até 1831 com a primeira viagem do Darwin. Então seria um período de 50 anos aproximadamente, onde se desenvolve isso que alguns chamam de segunda revolução científica, outros chamam de ciência romântica. E aí o Brasil já entra? Aí o Brasil já entra porque nesse contexto de abertura dos portos, né, em 1810, nós temos a entrada, né, tem um fortalecimento, um aumento do número de viajantes naturalistas, né, sobretudo viajantes naturalistas germânicos. Essas pessoas, elas tinham um contato muito forte com o contexto intelectual, sobretudo na Inglaterra e na Alemanha, onde se desenvolvia, onde se fortaleceu essa concepção de ciência. Isso que, novamente, não tem não é um termo pacífico, mas é algo que eu considero como um contexto científico, como um evento importante para a historiografia científica moderna, mesmo sendo, às vezes, considerada anticientífica ou um retrocesso na formação do pensamento científico tradicional da primeira revolução científica. Pois é, quando você vai olhar para esse período, você tem que antes ter mais claro o que é ciência e o que não é, e não apenas isso, o que pode ser considerado ciência lá atrás, é isso? Sim, exato. Qual que é a ideia central da segunda revolução científica ou da ciência romântica? Ela é uma crítica ao modelo da primeira revolução científica. Para deixar assim de uma maneira bem simples, bem geral, a primeira revolução científica é a observação direta, empírica, né? Uma observação empírica mediada por uma razão sistemática. Então você tem o racionalismo, por exemplo, de Descartes e o empiricismo de Bacon, né? E depois, nesse meio inteirinho, a gente tem também o mecanicismo de Newton. Então a gente tem essas três bases como as principais referências para dialogar com esse contexto de formação da primeira revolução científica. Na segunda revolução científica, cria-se uma crítica muito forte a esse modelo de ciência. Qual que é esse modelo de ciência? Primeiro, de separar sujeito e objeto, né, e de fazer essa divisão metódica entre os objetos da realidade. Então, você não analisa o todo, você analisa uma parte componente desse todo. E, às vezes, por indução, você analisa uma parte e infere o geral. Ou, então, a partir de um raciocínio dedutivo, né, você parte de inferências gerais para estabelecer conhecimentos mais localizados. Nessa segunda, assim como na primeira tínhamos o Bacon, Descartes e o Newton, na segunda tem alguns nomes também, alguns pilares ou não? Tem alguns nomes que a gente pode pegar como referência. A referência, talvez, central é do Humboldt, né, com a nova ciência dele. Mas o Humboldt eu diria que já é o final, já é o
o modelo estabelecido. Mas, por exemplo, como não é uma coisa coesa e não é uma coisa propriamente científica, é um movimento intelectual que tem duas raízes principais. Primeiro que é uma oposição, né? É um conservadorismo, né, de certos setores da Europa educada contra as mudanças que se fizeram entre o final do 18 e 19, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, a gente tem um panorama de mudança social muito forte. E com isso, né, você tem uma mudança social, você tem uma mobilidade social maior, a vida nas cidades, elas se intensificam, ou seja, nós temos um fortalecimento da vida burguesa, né, do burguês de classe média, vivendo na cidade, vivendo de lucro, e tem um enfraquecimento, né, da vida aristocrática. Então, essa ciência romântica, a gente pode tomar como esse movimento de contracultura a essas mudanças sociais. Ela é uma ciência aristocrática. Ela é uma tentativa de de manter as coisas como elas são, de não deixar operar essa mudança. E com isso, centraliza-se muito o argumento nessa crítica a esse tipo de ciência, que ela não é baseada no eu. Ela é baseada muito no método, a ciência romântica é muito baseada na sensibilidade. É por isso que entre razão e fruição. Exato. Essa é a contradição desse momento intelectual. Porque a gente vai ter... Tem ciência, né? Você vai ter mensuração, você vai ter experimentação, você vai ter observação direta, metódica da realidade, mas, por outro lado, você vai ter o sentimento da natureza, você vai ter o poeta da natureza, você vai ter o pintor da natureza. Ou seja, a crítica central é o modelo da primeira revolução científica, essa separação entre sujeito e objeto, entre parte e todo, ela gera uma natureza, ela gera um objeto, um mundo doente, né? É um mundo da natureza morta, né? A ciência tradicional, de acordo com aqueles que defendem, né, a ciência romântica, é que ela é incapaz de entender uma natureza viva, um mundo dinâmico, né? Um mundo de envolvimento, né? Um mundo de sentimento de natureza, né? Como ela faz essa separação entre o eu, né, aquele que observa e o observado, e entre as partes que compõem o todo, ela seria como se fosse um cientista, né, trabalhando com a anatomia de um corpo morto. Então, ela disseca a natureza, e para você dissecar, você tem que ter uma natureza morta. Então, a questão era tentar perceber a natureza viva, né? Você diria que hoje, a ciência praticada hoje no Brasil e no mundo, ela está mais próxima esse modelo mais romântico, na segunda revolução, ou da primeira revolução, algo mais afastado, digamos assim? Vamos lá. Eu diria que a ciência romântica, ela de fato, ela se encerra com Darwin. A tese de Darwin, ela necessita a tese de Darwin sobre a origem das espécies, ela necessita de um teor de especulação para a época, apesar dela ser experimental, como aquilo que eu disse, né? Ela era experimental, mas ela tinha a fruição. Ela era a razão sistemática, e tinha a fruição. Ou seja, para aqueles que consideram uma anticiência, ela não era uma anticiência, ela era uma ciência singular, né? Então, essa é a primeira questão. Eu diria que ela se encerra em uma visão datada de ciência e ela morre com a aristocracia. Ela vai permanecer, mas ela vai permanecer como correntes muito dispersas. E no século XIX, né, com a institucionalização da ciência, com essa burocracia científica que se cria, né, já do século XIX para frente, ela perde força necessariamente porque a ciência se profissionaliza. Então, eu diria que a ciência romântica, ela não se sustenta no ambiente profissional. Marcelo, mas o Brasil entra, enfim, nesse panorama histórico da ciência, nessa segunda revolução, dentro desse contexto romântico, por conta dos viajantes
que passavam pelo Brasil nessa relação direta com a natureza, registrando em desenhos, analisando, é isso? Isso. E de onde vinham essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Então, nós temos bastante... Eram bem diversificados, né? Essa entrada. Esses viajantes que chegam no Brasil do século XIX em diante, né? Pelo menos até a metade do século XIX, a gente tem um trânsito muito forte. Então, a gente vai ter franceses, alemães, ingleses. Existirão cientistas de formação, homens de letra mesmo, mas também existirão militares, comerciantes, diplomatas, ou seja, tem uma variedade de agentes, né, de tipos sociais muito variada, né, muito diversa. E do ponto de vista daqueles que tinham uma formação científica, né, que estudaram, que seguiam uma trajetória acadêmica da época, eu posso citar, por exemplo, o Saint-Hilaire, que é o francês, o Spix e o Marx, que acho que é o caso mais emblemático dessa presença, né, desse estilo de pensamento da ciência romântica no Brasil, até pela ligação que eles tinham com Humboldt e um pouquinho mais atrás com Goethe, né, com essa questão da ciência, da literatura, da arte, né? E como era feita, por exemplo, a comunicação? Existia a comunicação propriamente científica, né, com a descrição objetiva, né, das partes das plantas. Existia a comunicação das narrativas, que era todo o processo do desenvolvimento da expedição. E existia a comunicação a partir de literatura, né, de uma narrativa literária e de uma comunicação artística. E esses dois aspectos, né, desse estilo científico, a presença do argumento literário livre, que não é baseado naquela objetivação do eu, né, da inexistência do eu narrando a ciência, né, narrando um objeto, o cientista que deixa o objeto falar, não, era o cientista que vivia o objeto, né, ele incorporava, fazia parte daquilo. E o interessante a perceber é que daí vem a ideia de pensar a formação da ciência no Brasil, esse período pré-institucional, tendo como uma forte influência a ciência romântica, é essa característica, essa singularidade da ciência romântica de comunicar a ciência a partir de literatura e a partir de artes. Né? O Antônio Cândido, né, que é professor da USP, ele tem uma tese interessante sobre a formação da literatura no Brasil e ele coloca no trabalho dele que nesse contexto, né, final do 18, começo do 19, o ambiente literário, né, os círculos literários no Brasil, eles eram muito mais fortalecidos que os círculos científicos, né? A ciência vai se fortalecer mesmo com algumas instituições, né, com academias de ciência, no Brasil com mais força a partir de 1850. Até então, vivia-se numa fusão entre literatura, ciência, era uma coisa muito próxima. Aí, a absorção por um meio literário de um argumento científico movido por uma literatura, por uma narrativa literária, é facilitado. Você tem uma condição mais favorável de recepção, de modificação e difusão de um sistema de pensamento científico. Então, é essa conexão de sentido que eu destaco como algo singular no Brasil. Né? Você pega os outros contextos... Isso é diferente do que acontecia na Europa, por exemplo? É diferente, porque a formação da ciência na Europa é uma formação de primeira ordem, que a gente pode chamar assim, de uma forma mais geral, porque ela é refratária da primeira revolução científica. Então, ali, como o Merton fala, você tem uma ética protestante e um espírito científico, né? Aquela coisa bem weberiana, né? Apesar dele ser funcionalista, a ciência fazer parte de uma função social. Agora, a ideia central é o domínio religioso, né, que recebe uma ciência capaz de glorificar Deus. Né? Um mundo perfeito medido por um sistema universal de compreensão do universo. No Brasil, a gente tem uma condição muito precária para o desenvolvimento científico, entendendo já a ciência nessa época como uma ciência estabelecida. Ela já é fortalecida na Europa, tanto que essa revolução, segunda revolução científica, é uma corrente entre tantas.
No Brasil, a gente vai ter um trabalho realizado pelos jesuítas, mas existia um controle muito forte pela colônia, né, pelos portugueses, na questão do ensino, né, na questão do desenvolvimento de ideias locais. Então, com a abertura, né, com a chegada da família real, cria-se a imprensa, né, cria-se o jardim botânico, cria uma vida cultural mais intensa. E essa intensidade da vida cultural é acompanhada com a entrada desses viajantes e viajantes que tinham carregavam, né, eram portadores desse estilo de conhecimento, né, esse estilo de conhecimento da segunda revolução científica. Essa característica do Brasil deixa alguma marca na ciência que segue depois, no século XIX, XX? Ou quando acaba essa ciência romântica, a institucionalização, a coisa se transforma e não há uma herança, digamos assim? Eu acredito que ela carrega por um bom tempo essa marca, porque uma característica do Brasil, primeiro, a lógica de transformação, de urbanização no Brasil, de uma dinâmica industrial, urbanística, né, da vida universitária, ela é super tardia. Vai começar por exemplo, a institucionalização das ciências sociais se dá em 1930, né, mais ou menos por ali. Das ciências naturais é um pouquinho antes, já existiam alguns institutos. Mas a questão é quem fazia essa ciência, né? Quem eram esses homens de ciência? E em grande maioria era um pensamento extremamente conservador, né? Eram aristocratas. Ô Marcelo, você, para realizar o seu trabalho, além, enfim, de todo um trabalho teórico, histórico, de leitura, certamente, você trabalhou no seu corpus com documentos históricos, algo assim, ou não? Sim, trabalhei com bastante narrativa, né? Com a narrativa desses viajantes no Brasil. E onde você encontrou isso? No arquivo da Unicamp? Então, tem bastante coisa no arquivo da Unicamp e existem vários documentos já digitalizados, né, aqui no Brasil, algumas coisas do Museu Nacional. Não cheguei muito a analisar, por exemplo, revista, que era esse desdobramento dessa presença científica no Brasil, isso fica uma pesquisa posterior, mas eu trabalhei mais com a presença, com a chegada desse sistema, né, com a presença histórica desse estilo de conhecimento no Brasil oitocentista. E tem muito material digitalizado em bibliotecas americanas. Você fez um pedaço do seu doutorado nos Estados Unidos, a chamada Bolsa Sanduíche. Isso. Você foi para o Mississippi, é isso? Isso, fui para o Mississippi. Lá eu pude estudar um pouquinho das narrativas de viagem no sul dos Estados Unidos, né? Que também tinha uma presença forte desse estilo de pensamento, mas muito mais associado com o contexto inglês. Então, vai ter o William Bartram, né? Que é o tipo básico, né, para se refletir. Por exemplo, a questão da paisagem mediada por um fundamento literário, né? Ele era um cientista, mas as observações dele, né, eram descrições românticas, né? Isso tá no arquivo no Mississippi. Você pode, com isso, comparar, enfim, as narrativas realizadas lá no sul dos Estados Unidos, é isso? Isso, no sul dos Estados Unidos. E aqui no Brasil? É mais para ter uma ideia de conhecer o contexto de como... É como se fosse para criar uma tipologia, né, desse estilo de conhecimento, né? Que tem a referência básica, né, que eu trabalho para criar esse... É um tipo ideal, né, de ciência. É o contexto inglês e o contexto alemão. No contexto inglês, por exemplo, a gente vai ter o Coleridge e o Erasmus Darwin. O Erasmus Darwin, que é o avô do Charles Darwin. Tem uma obra muito interessante de 1803, que é o Temple of Nature, onde ele faz uma narrativa poética, é uma poesia sobre a formação do mundo até a criação das sociedades. O Coleridge, ele tinha essa ideia também, ele usa inclusive o termo revolução científica, né, para caracterizar aquele ambiente de época dele. E uma reflexão muito forte sobre a diferença entre o homem de letras, né, o literato, e o homem de ciências, né, onde
o poeta da natureza ele teria essa capacidade de comunicação muito mais ampla e, portanto, se é mais ampla, mais próxima à realidade do que aquele cientista que fragmenta, que parte, né, toda a realidade para analisar. E no contexto alemão é o Novalis mesmo, que ele tem algumas reflexões assim bem claras, né, bem explícitas sobre essa separação entre ciência e literatura, mas do ponto de vista de uma literatura mais ampla como princípio, né, de comunicação científica. E uma referência, acho que central, é o Goethe na Alemanha, porque mesmo a gente hoje considerando ele um literato, ele, né, na época dele, se considerava um cientista. Então, ele tem pelo menos 2 obras que são consideradas, são documentos históricos científicos e anticientífico, né? Tem toda essa caracterização mais conservadora do entendimento daquilo que é ciência, né? Aquela imagem mais fechada do argumento científico, onde ele analisa, né, a teoria das cores, né, que é uma crítica ao modelo da óptica de Newton, e a metamorfose das plantas, né? Então ele tinha muito dessa questão do envolvimento, né, do ir a campo, do viajar. O viajar é outra questão que entra bem fortalecida nessa época. A viagem como formação do eu, né? E a autoexperimentação também era uma outra coisa interessante. Dado um estilo de conhecimento muito centrado na autoridade, a autoexperimentação era um princípio de conhecimento, um procedimento de conhecimento muito utilizado. Inclusive, o Humboldt fazia muitos experimentos com eletricidade, né, nele mesmo, né, que hoje tem a Universidade Humboldt na Alemanha, onde eles guardam isso, né, eles cultivam isso como uma memória histórica científica do país. E o Humboldt mesmo, por ele realizar um projeto científico. Se ali em Goethe, né, a gente tem uma formação, uma ideia mais geral do que é isso, do que é essa ciência romântica, ele desenvolve uma ideia, mas ele não realiza isso enquanto uma reflexão científica mais elaborada. O Humboldt fez, né? O Humboldt fez e 2 pontos importantes do pensamento do Humboldt é o quadro da natureza e o sentimento da natureza. O quadro da natureza é um quadro geral, né, do ambiente, é um todo, ele é manipulado pelo pesquisador, é uma imagem ideal daquilo que ele considera como um retrato fidedigno e universal de determinado ambiente. E geralmente é comunicado numa imagem pictórica. Então você tem uma questão estética muito forte nesse procedimento e geralmente é comunicado pela pintura de paisagem, né? A pintura panorâmica, o voo do pássaro, né? O cientista que se imagina vendo aquela imagem total da natureza, né? E com isso ele consegue criar um tipo ideal de natureza, né? Um quadro ambiental onde seria possível perceber os elementos essenciais que caracterizam a singularidade de determinado ambiente. E o sentimento de natureza. O sentimento de natureza é propriamente o envolvimento do cientista com aquele ambiente onde ele está inserido. E, dada a questão da viagem é conhecer os diferentes ambientes, né, conhecer as diferentes geografias, existe a questão da comparação, né? Comparação enquanto método, né, científico, mas ele mais amplo a ponto de poder comparar sentimentos, né? A força vital da natureza que só pode ser sentido pelo eu do cientista, e a comparação entre os quadros, né? Esses tipos ideais de natureza. E interessante até perceber essa questão desse idealismo, né, que se desenvolve na Alemanha, vai ser característica da filosofia alemã e mesmo do pensamento social alemão, é perceber esse quadro da natureza, essa tipificação, esse ideal essa construção, né, de tipos ideais, de arquétipos gerais do mundo, como uma ferramenta científica interessante. Inclusive, eu acredito que ela vai aparecer em Weber com um tipo ideal, que é um quadro de pensamento,
que é muito semelhante ao quadro de natureza elaborado pelo Humboldt. Então tem uma semelhança muito forte daquela do uso do eu, né? O Weber tinha muito disso também, do cientista que era incapaz de se livrar dos seus preconceitos, inclusive utilizar os seus valores, a sua história de vida como critério de seleção do objeto de pesquisa e da forma de análise, né? Marcelo, para terminar, eu queria te perguntar como o seu trabalho contribui para a área da sociologia, especificamente no Brasil, mas para a ciência de uma maneira geral aqui no Brasil. Acho que do ponto de vista da sociologia, eu acredito que é um trabalho assim, que lida com o período histórico, né? Uma sociologia da ciência que lida com o período histórico ainda não... que vem sendo trabalhado com mais exaustão agora, então ele contribui nessa área. Ele contribui com a análise uma sociologia da ciência que não se move exclusivamente pela ciência. E isso eu acho muito interessante, porque independente, todas as tradições de pensamento da sociologia da ciência, a sociologia do conhecimento científico, a antropologia da ciência, mesmo a filosofia da ciência, o objeto central deles é a ciência. Eles buscam a ciência para trabalhar a ciência, mas acabam deixando de lado aqueles domínios que circundam a ciência para trabalhar com o objeto localizado. Então seria uma sociologia da ciência que parte da literatura, por exemplo, para trabalhar a ciência. Ou seja, deixa uma abertura muito legal para se pensar a ciência em contextos onde não se enxerga uma presença científica fortalecida. Então, se não existe ciência, a ciência no modelo tradicional de comunicação científica, seria possível buscar em outros meios uma tipificação, na literatura, nas artes plásticas, né? Eu acho isso muito válido. E uma contribuição histórica é enxergar esse conturbado contexto científico, essa contradição, né? O entre razão e fruição que está no título, que é a característica central desse estilo de conhecimento, e tentar buscar isso para entender esse também conturbado contexto de formação da ciência no Brasil. E tentar enxergar a ciência onde geralmente não se enxerga a ciência, né? E novamente fortalecer esse discurso mais contemporâneo de uma democracia científica, né? De não pensar a ciência como um objeto fechado ou como um ambiente social bem fechado, né? E pensar outros domínios científicos como parte integrante desse contexto, que é criticar um pouquinho esses critérios de justificação, de separação, né? de fronteiras científicas dentro da ciência e fora da ciência. A ciência é um objeto muito mais amplo, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Federal do Estado de São Paulo.